Oi, gente! Vamos para a segunda parte do nosso vídeo sobre pontos básicos. No último vídeo, nós fizemos o ponto alinhavo e o ponto atrás. E agora nós vamos aprender a fazer o ponto caseado. O ponto caseado é aquele mais comum quando se trabalha com feltro. Ele é o ponto mais utilizado para fazer esse passarinho. E ele é um ponto que fica muito delicado. Quanto menor for a peça, menor você deve fazer o ponto. Na internet ou em algumas revistas de artesanato, a gente consegue encontrar diversos passo a passo a respeito de como fazer o ponto caseado. Porém, nesse vídeo, o objetivo vou ensinar para vocês a maneira que eu faço o meu ponto caseado de uma maneira que o ponto fica um pouco mais firme. Vamos lá? Novamente, vou pegar duas pecinhas de feltro que eu vou unir com o ponto caseado. Vou colocar dessas duas peças o avesso com o avesso e vou pegar uma linha branca para se destacar no trabalho que a gente vai costurar. Como falamos no vídeo anterior, eu pego a linha dobrada pego de novo uma agulha pequena e fina e enfio essa agulha de forma que a perna menor seja a perna que possui as duas pontinhas da linha. E a perna maior é aquela que fica a argolinha do centro da linha. De novo, essa argolinha é o que vai dar um início de um trabalho mais perfeito. A gente não vai precisar dar nó na linha, então não vai ficar muito grosseiro. Então, vamos lá. Eu enfio a agulha de cima para baixo. E antes dessa linha passar totalmente, atravessar totalmente o tecido, eu volto com a agulha nessa argolinha, como nós fizemos nos outros dois pontos. Pronto, meu trabalho está iniciado. O primeiro ponto já foi dado e a partir daqui eu vou fazendo os demais. Sempre quando eu vou fazer o ponto caseado, eu gosto de colocar um alfinete segurando as duas partes que eu estou costurando. Assim, as minhas peças vão ficar sempre certinhas e eu não preciso ficar me preocupando se alguma peça saiu do lugar, se a costura vai ficar torta ou não. Então, vamos lá. Vamos de novo, dar um espaço, passar a agulha de cima para baixo no tecido. Normalmente, todos os passo a passo de ponto caseado indicam que, quando essa argolinha é feita, a gente já pegue a agulha e passe de baixo para cima nela, dessa forma. Isso é o ponto caseado. Só que, sempre quando eu faço assim, me dá a impressão de que o meu ponto está bambo. Então, eu sempre prefiro, passo a agulha de cima para baixo. E antes da linha passar totalmente, ao invés de eu pegar a agulha e passar nessa argolinha de baixo para cima, eu faço o contrário. Eu passo a agulha de cima para baixo dentro da argolinha. Eu consigo fazer um ponto caseado da mesma maneira, porém, com essa laçada, a cada ponto é como se eu estivesse dando um nó na linha, o que dá mais firmeza no meu trabalho. Então, novamente, eu passo a agulha de cima para baixo. E na argolinha formada pela linha, eu venho com a agulha e passo por dentro dessa argolinha de cima para baixo novamente e puxo. Agulha de cima para baixo. E na argolinha da linha, eu passo de cima para baixo também. E puxo. E vou fazendo assim ao longo de todo o meu trabalho. Quando eu vou fazer trabalhos menores, o ideal é que o ponto caseado seja bem menor.
Se formos procurar na internet e fizermos uma busca por microponto caseado, a gente vai ver que ele é utilizado principalmente quando a peça precisa de um acabamento um pouquinho mais delicado. E esse microponto, o que é? É apenas fazer um ponto caseado bem menorzinho. Então, eu continuo do mesmo jeito. Enfio a linha de cima para baixo, passo na argolinha de cima para baixo e puxo. Enfio a linha de cima para baixo, a agulha. Enfio a agulha de cima para baixo. Na argolinha, eu venho de cima para baixo também. E aí, se vocês perceberem a diferença de tamanho de pontos, nós temos o ponto caseado que estávamos fazendo um pouquinho maior e logo aqui eu tenho o que a gente chama de microponto. Só que ainda assim, esse meu microponto, ele tá com um espaço muito grande entre um e outro. Então, a ideia do microponto é, além de fazer um ponto bem pequenininho no tecido, eu preciso fazer um ponto com uma distância menor entre um ponto e outro. Por exemplo, dessa maneira. Quando você for fazer alguma bonequinha, algum bichinho muito pequeno, o ideal é que a gente use o microponto, que fica muito mais delicado. Uma outra dica para o ponto caseado é, para o seu trabalho ficar com um acabamento melhor, o ideal é que você tente sempre fazer o ponto com a mesma altura e a mesma distância entre um ponto e outro. Isso não é difícil. Nos primeiros pontos, é possível que você não consiga exatamente fazer pontos do mesmo tamanho e mais ou menos com a mesma distância. Mas com a prática, com o treino, isso é possível. A minha sugestão é, a partir dos 3 vídeos de ponto alinhavo, ponto atrás e ponto caseado, que você pegue um pedaço de feltro e vá treinando o tamanho do ponto, a distância dos pontos, iniciar o ponto e terminar o ponto. Como que eu faço o acabamento? Eu também não dou nós muito grandes para que não fique muito marcado na peça. Eu passo a linha por dentro de um ponto, do último ponto, faço de novo aquela argolinha da laçada e passo a agulha por dentro dela. Puxo bem, corto um pedaço dessa linha, não corto rente ao nó, e esse pedacinho eu coloco para dentro do meu trabalho. Isso é feito quando a gente termina o trabalho ou quando a gente precisa trocar a linha. A linha que eu estava usando terminou e eu preciso colocar uma linha nova. Eu faço isso e a partir desse último ponto eu volto fazendo o processo que fizemos aqui no início do nosso conjunto de pontos. Eu espero que esses vídeos sobre os pontos básicos tenham sido úteis. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe. Em caso de dúvidas ou comentários, deixe aqui abaixo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.